River Auto Center, River Autopeças, de férias com a River, rode tranquilo por aí, faça um check-up preventivo no seu veículo, troque somente o necessário com profissionais experientes e a garantia de quem completa 33 anos de mercado nesse mês de janeiro, fazendo aí 33 anos com muita tradição, com muita qualidade, trazendo para você oportunidade de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pneus, peças para o seu veículo, você já sabe, é com a River. Ligue ou chame pelo WhatsApp 21030800, 21030800, pontualmente 7h30 em Uberaba. E todas as quartas-feiras nós temos a participação dele, Miguel Faria, direto da River, trazendo pra gente aí sempre boas dicas e tudo mais. E hoje falando de um ícone do automobilismo, Miguel. É isso mesmo, muito bom dia, meu amigo Deide Bom Oliveira, dia. Fábio Luiz Reis, né? Um grande abraço para você também, viu, Fábio, diretamente de Belo Horizonte. Nós não conhecemos pessoalmente, mas conhecemos pela voz, né, Fábio? Com certeza. Juliano Carlos e meu amigo Edson Santana, que está de férias com a sua Kombi, né? Porque ele comprou uma Kombi para viajar com a família, né? Comprou. Um grande abraço, Virar Sete Colinas. Hoje vamos falar de uma história hoje, né, David? Do ícone, né? Do automobilismo brasileiro, né, David? Exatamente, uma história linda, por sinal, e que tem muitos apaixonados por ela. Tem. Pessoal, hoje é o Dia Nacional do Fusca. Já pensou isso? Esse Fusca que tem mais de 70 anos de história, é um dos carros mais inesquecíveis da história do cinema, né? Ele foi um dos carros que mais fez trabalho no cinema. Inclusive teve um destaque muito grande com Se o Meu Fusca Falasse, né? Ficou conhecido pelo 53 ou pelo 8, né? Isso. Que o garotinho lá no cinema, depois teve outra roupagem, um remake desse filme, e era um Fusca inteligente, né? Isso. É um Fusca que fez muito sucesso, né? Com vários filmes do Fusca, né? O Fusca no Brasil, o nome Fusca no Brasil, olha interessante, em Portugal é o Carocha, e ele tem vários nomes mundialmente falados, né? Mas foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, viu, Deide? Sim. Agora um detalhe interessante, pessoal. O Fusca foi criado em 1934, né? A pedido de Adolf Hitler. Olha, o Adolf Hitler, né? Ele responsável pela Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas ele foi o projetista, pediu para criar o Fusca, né? E ele chamou nada mais nada menos que um austríaco para criar o Fusca, que foi o Ferdinando Porsche. Olha que interessante, aquele carro famoso Porsche. Ferdinando Porsche era uma pessoa muito inteligente na área automobilística, né? E criou o primeiro Fusca, né? Em 1936, as primeiras unidades desse Fusca começaram a surgir, né? E na Segunda Guerra Mundial, quando a produção estava em alta, ele começou a ser interrompida a produção. E depois da Segunda Guerra Mundial, David, começou as primeiras exportações do Fusca para o mundo, né? E, David, esse nome Fusca, né? Ele foi nomeado pela Volkswagen com o Beat, né? No idioma alemão significa carro do povo. Era para fazer um carro barato, um carro com a manutenção barata e que ele pudesse, inclusive, andar até no deserto, né? Porque os carros antigamente eram todos carros refrigerados a água, né? Que tinha que ter o radiador. E o Fusca refrigerado a ar foi um carro que fez muito sucesso por qualquer região que ele pôde trabalhar. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, ele foi muito utilizado, né? Infelizmente, tem essa história manchada do Fusca, mas ele continuou pela história, né? E o surpreendente é esse motor refrigerado a ar, ele teve um papel muito importante, né? Quando ele foi criado, eles testaram o carro com 50 mil quilômetros, para ver como que o carro ia andar. E em 1938 começou a sua história, né? E a partir de 1939, depois que criaram essa plataforma do Fusca, os alemães começaram a trabalhar com ele nos campos de guerra, né? Que eu comentei com vocês. E no final da guerra, em 1944, essa fábrica alemã interrompe os bombardeios, né? Porque a fábrica do Fusca ficou totalmente destruída. E aí o major inglês foi lá e recuperou o projeto, logo após a Segunda Guerra Mundial, e começou a produzir o Fusca de novo. E produziram 25 mil exemplares, a sua primeira versão. Mas vamos lá, o Fusca chegou no Brasil, começou a ser importado, né? Ele começou a ir para o mundo, os holandeses foram os primeiros a pegar esse projeto, que acharam que esse projeto era muito interessante, inclusive para a Holanda, em 1950. E no Brasil, ele chegou à primeira fábrica em 1953, né? Primeira fábrica que foi criada. Só que já tem umas histórias aí
que os primeiros padres alemães que vieram para o Brasil em 1940, 45, já trouxeram alguns Fuscas para andar no Brasil, né? Tem essa história também. E esse Fusca, os primeiros Fuscas que chegaram no Brasil, em 1950, vieram 30 Fuscas. David, interessante, David. Sabia quem fabricava o Fusca no Brasil, montava o Fusca? Não tenho a menor ideia. A Brás Motor, que hoje é a Brastemp. Olha. É líder, né? A Brastemp. Curiosidade que eu não sabia, viu? E olha que eu gosto muito de história. Isso, a Brastemp foi a primeira fábrica, né? Da época Brás Motor, que montou o primeiro Fusca. Foram 30 Fuscas, né, que chegaram. Inclusive a Polícia de São Paulo foi a primeira grande compra do Fusca. Compraram 50 Fusca para equipar a polícia, viu? O Juliano Carlos também não sabia disso, viu, Juliano? Com certeza. Os primeiros 50 carros foram vendidos para a Polícia Militar de São Paulo, né? Então, a partir daí, o Fusca começou a crescer a produção e em 1959 o Fusca começou a ser oficialmente no Brasil produzido com 54% das peças fabricadas no Brasil. Isso é um ícone para a indústria nacional, né? E nessa mesma época, sim, o nosso então presidente Juscelino Kubitschek foi quem inaugurou essa fábrica em 1959. E teve aqui o presidente mundial da Volkswagen, presidente nacional da Volkswagen, e a partir daí o Fusca foi só crescendo. Em 72, mais de 1 milhão de Fusca produzidos no Brasil. Olha o recorde. Na década de 80, ele foi o carro mais vendido no mundo, ganhando até do campeão, o famoso Ford T. O Ford T, porque o que foi criado, o primeiro carro que foi mais fabricado no mundo foi o Ford. E o Fusca bancou o Ford. E até hoje, ouvindo a Rádio Sete Colinas, o Fusca já parou de ser produzido há algum tempo. Ainda é o 4º carro mais vendido no mundo, ainda mesmo sem produzir, né? E infelizmente em 86 o Brasil parou de produzir o Fusca, porque estava achando que ele era obsoleto. Naquela época o Chevrolet Monza, né, era o carro mais vendido do Brasil, em 86. Mas quando foi em 93, o nosso então presidente Itamar Franco, eu quero voltar o Fusca de novo. Ressuscitou o bichinho. Ressuscitou o bichinho. E aí foi batizado com o Fusca Itamar. Só que depois, por pouco tempo, o Fusca viu que não era um carro, já que estava um pouquinho obsoleto, realmente. E aí ele parou de ser produzido com a série Ouro. 96, se eu não me engano, né? Em 96 foi o último Fusca, né? É, a série Ouro, como foi chamada. Agora, uma situação assim bem inusitada, que aliás duas, né, que a gente sempre relembra, é que o pessoal comenta muito. O Fusca é um dos carros mais redondos que existe, não o mais redondo. Você não encontra aquela lataria perfeitinha, retinha, nem nada. Uma dificuldade muito grande, principalmente para os lanterneiros funileiros, né? Realmente é um carro que ele tem várias diferenciações de outros carros. É um carro com capô muito arredondado, a tampa traseira arredondada. Realmente em alguns lugares chamam, alguns países de o besorrinho, né? É verdade. O formato que tem o Fusca, né? Mas o Fusca depois já continuou com aquele New Beetle, né? O New Beetle, ele continuou como Fusca, mas nos Estados Unidos, viu, Dede? Ele continuou fabricando o New Beetle, um carro mais tecnológico, colocou algumas versões mais tecnológicos, mas aquele Fusca, né, de até 96, que hoje realmente é um dos clubes que mais existem no Brasil de carros antigos, que são clubes de Fusca. O Uberaba mesmo tem alguns encontros, né, somente de Fusca. É um carro realmente que marcou a época. Aliás, tivemos uma apresentação lindíssima da Semana do Fusca, que ficou toda lá no Praça Uberaba aí, com a parceria da River, levando lá uma exposição lindíssima, né? Realmente, o Uberaba é um grande celeiro de carros antigos e realmente teve uma semana somente dedicada ao Fusca, né? E realmente teve carros lá maravilhosos. E o Fusca hoje ainda é um dos carros que mais se vendem peças antigas para carros antigos, para restauração, é o Fusca. Existem empresas especializadas somente com peças de Fusca, né, para comercializar. Exato. Ô Miguel, eu falei há pouco aí sobre os dois casos inusitados. Um seria esse da questão dele ser bem arredondado, todas as peças praticamente aí com um formato arredondado, até mesmo a sua própria carenagem inteira, a parte de cima do teto e assim por diante. Mas um outro fator que também sempre enalteceu, por ser uma mecânica, você disse aí das peças, por ser uma mecânica barata, e que muitas vezes o proprietário do Fusca, por manter aí um rolo de arame e um alicate, resolvia praticamente boa parte dos problemas com o famoso Fusca. Realmente é uma mecânica muito fácil de ser utilizada, né? E a maioria dos colecionadores de Fusca, né, desse tipo de carro, eles conseguem até fazer a manutenção do seu carro.
Um pequeno alicate, um rolinho de arame faz com que você não deixe você na mão, né? Pelo menos não fica na estrada. Ô Miguel, a gente falou desse ícone fantástico que é o Fusca. Agora tem aqui uma participação, gostaria se você pudesse só, a gente nem combinou nada antes, mas tá aqui, bom dia David, Juliano, Fábio, gostaria de saber, o meu carro entrou água no assoalho, encharcou só o lado do passageiro na frente. Como saber onde está entrando água? Gostaria de saber, desde já agradeço a vocês e ao Miguel da River, um abraço. É a Adriana Patrícia do bairro Princesa do Sertão. Miguel. Bom dia, Adriana. Realmente tem vários locais que pode ser entrada de água, Adriana. Pode ser na borracha de porta, né? Se a borracha não está vedando 100%. Pode ser no vidro dianteiro do carro. E tem alguns carros que tem uma entrada de ar no capô, não sei qual que é o seu carro, que na entrada de ar do capô pode ser que esteja tendo água. Outros carros também, eles têm uma borracha no assoalho, que é feita para quando você lavar o carro, tirar aquela tampinha para que a água se escoar. Se aquela tampinha, você por acaso perdeu a tampa, ali também é o local de entrada de água no carro. Mas via de regra ele pode entrar. Se o seu carro for um Fusca, vai ser no capô, tem alguns carros que tem aquela entrada de ar acima do capô, é onde que vai entrar a água para dentro para molhar o sapato das pessoas que estão lá direito do carro. Agora, ela fala que como saber onde está entrando água. Nesse caso aí, o recomendável é levar mesmo para um profissional, né, que possa auxiliá-la ela aí. Eles vão fazer uso de algumas ferramentas específicas para saber o local exato e não ter mais percalço. No caso, ou um funileiro ou próprio um vidraceiro, né, que nessa parte de vedação, as borrachas, seria um vidraceiro também. Muito bem. Miguel, quero agradecer mais uma vez imensamente, e tem novidades chegando por aí na River, né? Tem várias novidades, sempre novidades, né, Edson? Breve nós vamos passar essa novidade para todos vocês, mas se alguém tem alguma dúvida, gente, acesse as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, né? O @RiverAutopecas, pois essa semana, né? Essas dicas que eu passei agora e as dicas que nós falamos toda semana, toda quarta-feira vamos colocar nas nossas redes sociais, né? E se você gostou dessa entrevista de hoje, gostou dessas dicas, né? Quer indicar alguém que não pôde acompanhar, é só acessar nosso canal do YouTube, viu, David Oliveira? E toda quarta-feira essas entrevistas estarão disponíveis, né? Em formato podcast. Só pesquisar no YouTube por River Autopeças, você vai ver rever essas entrevistas que nós passamos anteriormente, David. Perfeito, Miguel, um abraço, excelente semana e até quarta-feira que vem ainda com a gente aqui, eu, Juliano Carlos, o Fábio Luiz Reis, e aí sim, na outra semana, o Edson Santana estará de volta aqui depois das suas férias merecidas. Bacana, gente, então uma quarta-feira maravilhosa para todos nós, um sol maravilhoso, um sol de verão, né? E um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Sete Colinas, uma quarta-feira maravilhosa e até semana que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço, ouvindo da Rádio Sete Colinas. Valeu, Miguel, um abraço, obrigado aí pela participação. Nós tivemos o Miguel Faria, direto da River, e a River que você já sabe, parcela o serviço de manutenção no Auto Center e peças no Autopeças em até 6 vezes sem juros no cartão. Consulte condições para parcelamento em mais vezes, ligue 2103-0800, 2103-0800 ou chame pelo WhatsApp 2103-0800.